Já falamos aqui que se você não cuidar da sua saúde, certamente cuidará da sua doença. E com esse propósito, convidamos a Jéssica Machado, que é coordenadora do setor de regulação, e a Cleci, diretora do controle de avaliação e auditoria, para conversar um pouco conosco sobre as dúvidas que a comunidade tem em relação a esse setor, o setor de regulação. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Cleci, tudo bem contigo? Bom dia, Mike. Bom dia. Para começar a nossa conversa, Jéssica, eu quero perguntar para você que uma dúvida que certamente quem está nos assistindo também pode ter. O que é o setor de regulação? Então, o setor de regulação ele é um setor responsável por acolher todas as demandas que surgem das unidades de saúde, né? O que vai gerar da consulta do paciente na unidade, um encaminhamento para uma consulta especializada, para um exame que é feito num outro prestador. Então, o setor de regulação acolhe essa demanda e faz essa organização do fluxo. A priorização do acesso, o agendamento com o prestador, o aviso para o paciente, as orientações e os preparos. Muito bem. Cleci, falamos sobre o setor de regulação, o que é o setor de regulação, né? A pessoa, o paciente, ele vai chegar no posto de saúde com uma determinada doença, uma determinada dor. É ele que chega lá e diz assim, eu estou mal, ou existe um protocolo, uma classificação que quando cai no setor de regulação é analisado tudo isso? Então, Mike, hoje o município de Xanxerê, ele possui uma central de regulação com um profissional médico que trabalha, médico regulador, 40 horas. Todo paciente que busca o serviço de saúde, lá na unidade de saúde, o profissional médico que atende este paciente é inserido dentro do sistema de regulação, os dados, as queixas desse paciente no momento da consulta. Esta informação chega via sistema até a central de regulação, onde o nosso médico regulador, através dos protocolos de acesso do paciente, da classificação de risco de cada doença, ele vai classificar em prioridades de atendimento. Então, o paciente, conforme a queixa e conforme o diagnóstico daquele paciente, é que ele vai ter a sua classificação como prioridade ou não no atendimento da sequência daquela indicação que o médico lá da unidade de saúde solicita, para uma especialidade médica ou para um exame complementar para fins diagnósticos. Sim, então, Jéssica, pelo que nós entendemos, o paciente ele vai chegar, ele vai ser avaliado, e não é a Jéssica quem vai dizer, não é você está mal. Existe um protocolo para isso, não é, Jéssica? Claro, existem vários protocolos, como a Cleci comentou, específicos para cada situação, para cada doença ou motivo que o paciente apresenta para necessitar aquele exame ou aquela demanda que está surgindo. Então, o classificador, né, o médico regulador, na verdade, vai analisar dentro da demanda que chega daquele paciente específico daquela doença, naquele protocolo, qual é a classificação de risco que ele recebe. Se ele é um atendimento eletivo, se ele é um atendimento não urgente, ou se classifica, então, como uma urgência ou uma emergência, né? Que essas são as classificações que a gente tem hoje. Sim. Cleci, eu cheguei para fazer minha consulta, eu fui avaliado como um paciente não grave, que eu acho que é a tarjinha verde, que vocês usam, não é? Mas desse processo, daqui a pouco a minha situação piorou. O setor de regulação ele vai analisar ou eu preciso voltar ao posto para fazer nova avaliação, para mudar a classificação? Então, Mike, esse é o fluxo não só de Xanxerê, mas de todos os serviços de regulação dentro do Estado. O paciente, numa primeira avaliação, numa primeira queixa inicial do seu atendimento, o doutor transcreve os dados clínicos daquela primeira consulta. Caso o paciente venha a sentir novos sintomas ou aquela queixa se agravou, a orientação que nós passamos para os pacientes que nos procuram, e as unidades de saúde também têm conhecimento, toda a equipe sabe do fluxo do paciente, que é desta forma que tem que fazer, o paciente procura novamente a unidade de saúde e conversa com a coordenadora da unidade, passa essa informação. Eu estou aguardando uma consulta ou um exame e eu piorei, minha questão agravou. Eu preciso que o médico me veja novamente. A partir desse novo agendamento lá da unidade de saúde, o paciente volta para a consulta, o médico solicita a devolução do encaminhamento deste paciente. Lá na unidade de saúde, a partir da nova consulta, é inserido novos dados dentro do sistema de regulação, que vem via sistema para o médico regulador,
E a partir desses novos dados inseridos, da nova queixa do paciente, é que o nosso médico regulador vai reclassificar ele. Pode ser que ele permaneça na mesma cor, mas geralmente o paciente, quando ele procura a unidade de saúde, é porque ele agravou a situação dele. O médico reclassifica. Aí, às vezes, ele passa por uma cor que tem uma prioridade no atendimento, no acesso do serviço. Então está aí, para você que está nos assistindo, talvez estava com essa dúvida, não é, eu piorei, o pessoal da saúde não me ligou, não, você precisa voltar lá, o setor de regulação, com os protocolos que já foi explicado aqui pelas meninas, vai orientá-lo ao que você deve fazer, não é verdade? Cleci, outra dúvida que surge na nossa comunidade é a questão do consórcio, não é? Eu tenho direito ao consórcio da saúde, todos têm direito ao consórcio, todos são contemplados. Como é que funciona essa situação, Cleci? Então, Mike, hoje o Estado de Santa Catarina ele é muito forte na questão dos consórcios públicos de saúde. Por que se criou os consórcios? O sistema público, SUS, ele não absorvia toda a demanda de atendimento. Então, surgiram os consórcios de saúde. Em Santa Catarina, nós temos 13 consórcios. Os consórcios são por regiões de saúde. O nosso consórcio aqui na região contempla 53 municípios. O consórcio de saúde ele é público também, porque tem dinheiro SUS para manter os consórcios. O que acontece? O consórcio ele abre um edital de credenciamento para os prestadores de serviço e realiza contrato de prestação, prestador, consórcio. Nós, dos municípios, usufruímos desse contrato, dos prestadores com o consórcio público, fazendo um contrato de rateio com o consórcio. Nós encaminhamos muitos pacientes via consórcio, porque é o que abre as portas para nós, para acolher os pacientes, tanto com exames, consultas especializadas e até cirurgias, o consórcio realiza hoje. Então, o paciente, para entrar no serviço do consórcio, ele obedece o mesmo fluxo para os demais serviços dentro da rede. O que vai para o consórcio é classificado pelo médico. O que vai sistema é classificado. Não é que consórcio é um mundo separado. Ele está no montante da regulação do município. E o consórcio, ele tem vários prestadores que hoje trabalham via consórcio. Mas nem tudo a gente consegue encaminhar o que nós temos na nossa demanda. A gente tem uma oferta menor do que a procura. Então, por mais que os prestadores nos ofertam exames, consultas, a gente não consegue encaminhar todos os que estão no aguardo, porque muita gente procura o serviço público de saúde, muita gente. Sim, então existe esse consórcio, não é, Jéssica? Muitas pessoas são contempladas, mas eu quero que você fale também um pouco. Dentro do consórcio também existe uma classificação, como a Cleci falou, não é? A gente é uma variável, né, que inclui inclusive as vagas que o prestador oferta. Então, por exemplo, né, a colonoscopia, que é um exame que tem uma demanda muito grande. A gente sabe dessa demanda, mas sabe que tem poucos prestadores para esse serviço. Então, claro que a gente vai acabar tendo uma dificuldade nessa saída, né? Então, às vezes, a comunidade, o Mike pode chegar lá e talvez fazer até uma queixa, não querem atender. Às vezes não é, às vezes não tem aquela área. Né? Exatamente. A gente gostaria, né, de suprir todas as necessidades, mas a gente acaba ficando, como eu posso dizer, à mercê das vagas que o prestador disponibiliza. Justamente. Então está aí tirada algumas dúvidas da nossa comunidade. Eu quero passar para a Cleci para trazer as suas considerações finais e talvez alguma observação que você achar interessante para a nossa comunidade, Cleci. Então, Mike, a gente agradece o convite. Eu acho que é sempre bom a gente vir falar de saúde e é sempre bom a gente passar para a população como é que é o fluxo do serviço ofertado, como é que funciona um setor de regulação. E dizer também, sempre que precisarem de nós, pode vir na Secretaria de Saúde, venham lá, tira as dúvidas, a gente está lá para atender da melhor forma possível, orientar como é que funciona o fluxo. E obrigado pela oportunidade. Obrigado a nós. Jéssica também, o espaço é seu. Não, agradecer mesmo a oportunidade, assim como a Cleci falou, estamos à disposição. Qualquer paciente que queira nos ligar ou nos procurar lá pessoalmente, à vontade.
Muito obrigado, Cleci, obrigado, Jéssica. Ficamos por aqui, Grupo Lance Notícias, um novo conceito em comunicação, porque aqui o nosso lance é você.